Uma irmã fez o questionamento de uma colega dela que fez o questionamento para ela, mas a situação nos dias de hoje está diferente, porque Jesus mesmo disse que o amor de muitos se esfriaria. Isso aqui está em Mateus 24:12, no texto da Nova Almeida Atualizada. E, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Essa passagem aqui, gente, está escrito aqui, está escrito significa que foi Jesus mesmo que falou, foi ele mesmo que escreveu, foi assim mesmo dito. Então quer dizer que Jesus aqui, ele não sabia, igual Paulo fala em Romanos 7:18, que ele diz que na carne dele não habitava bem nenhum. Jesus também falou que o espírito está pronto, mas a carne para nada presta. Então quer dizer, que amor que estava falando aqui, que esfriaria? Hoje em dia, acontece o quê? As coisas horríveis que acontecem, as pedofilias da vida, os casos de pai com filho, irmão com irmã. Isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Desde que existe a natureza carnal, sempre ocorreu essas coisas. Nos dias de Jesus, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Quantos milhões de pessoas, vamos dizer, que tinham ali quando chegou o juízo do ano 70? Quando chegou o dia do Senhor? Quantas pessoas ali tinha o quê? Será que tinha 5 milhões de pessoas em Israel? Porque segundo Flávio José, falou em Jerusalém no ano 70, foram mortos 1 milhão de judeus, foi levado 1 milhão de escravos e ficou mais, a terça parte ficou para ser julgada dentro de Jerusalém. Então ali, mais ou menos 3 milhões de pessoas. A terra habitada, o mundo habitado nos dias de Jesus, há quase 2.000 anos atrás, quantos milhões de pessoas tinha no mundo habitado? Existia Brasil naquela época? Existia América do Sul? Naquela época existia América Central? Pelo que a Bíblia fala, eram aquelas regiões ali de Israel, Judéia, Jerusalém, eu não sei, aquela região ali. E hoje em dia, o que acontece? Quantos bilhões? São quase 7 bilhões no mundo, 7 bilhões de pessoas. Como você quer comparar os dias de hoje com aqueles dias? Nos dias de Jesus, que ele estava falando isso, o Evangelho Eterno tinha sido estabelecido? O que é Evangelho Eterno? Apocalipse 21:3, é o templo espiritual dele, em nosso espírito, onde o próprio Deus está. Naqueles dias de Jesus, existia tanta compaixão como existe hoje? Nos dias de Jesus, existia tanto amor aflorado como existe hoje? Veja a pandemia que teve aí, as pessoas, milhões e milhões de pessoas se ajudando. Isso é fruto de quê? Fruto do amor de Deus nas pessoas, fruto da compaixão de Deus nas pessoas. Então isso aqui é uma passagem, gente, que quando você vai profundamente analisar os escritos bíblicos, pela cronologia, pelo Evangelho Eterno, você vê que isso aqui é uma passagem sem importância. Porque a maldade no ser humano, na natureza carnal, sempre existiu. A natureza carnal das pessoas é transgressora, a natureza carnal das pessoas é imprestável. O espírito está pronto, porque o espírito veio de Deus e vai voltar para lá. A natureza carnal, que é movida pela alma, pelo fôlego de vida, é onde está o poço que junta toda a maldade, toda a ruindade, todas as transgressões. Então, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de todos, mas você deve pegar o contexto e ler, dar continuidade nessa leitura. No próximo versículo 13 de Mateus 24, e aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Salvo do quê?
procura entender, seria salvo de quê? As pessoas boas e ruins, elas seriam salvas de quê? Nem isso as pessoas sabem. Nem isso. Então pega essas coisas que estão acontecendo aí nas televisões, que está acontecendo aí nesses canais de notícia, e quer comparar com o que está escrito lá em Mateus 23, 12, 13, Mateus 24, 12. Não tem comparação, gente. Não tem comparação. Isso aqui, se eu fosse fazer, tem que ser um vídeo muito longo. Um assunto muito, muito longo. Mas a síntese disso, o resumo disso, é que na natureza carnal, o mal, as transgressões, sempre estiveram. A natureza carnal sempre foi tendenciosa a coisas contrárias ao Espírito. Assim disse Paulo em Gálatas 5:17. O Espírito se opõe à carne, a carne se opõe ao Espírito. É na natureza carnal das pessoas que está toda a maldade do ser humano, que está todas as coisas ruins. Assim que é. Consegue entender como que é? Então um versículo desse aqui, para você pegar ele, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Pega-se essa passagem isolada, esse versículo isolado, e quer trazer para os dias de hoje, em pleno século XXI, querendo fazer comparações. Não tem como comparar. Porque a maldade sempre esteve no homem. Começou lá nos primeiros seres humanos na Terra, entre Caim e Abel. Então, um raciocínio lógico, perceptível disso aqui, para você entender, é que a maldade sempre esteve no ser humano. Somente isso. Nada mais que isso. Por isso que está escrito como se Jesus tivesse dito isso. Então vamos crer que está escrito, então foi que Jesus disse isso. Mas fica aquela pergunta, então Jesus não sabia que a natureza carnal de ninguém vale nada? Que é na natureza carnal que estão todos os males? Jesus não sabia disso? Tinha que ser somente naquele período? Você consegue entender? Quer dizer que a maldade do homem tinha que ser somente naquele período? Então por isso que estava significando que estava chegando o fim? Para mim está claro que Jesus estava falando que ali estava chegando o fim, mas para você que é um religioso, você não, você pega passagens, situações que está acontecendo aí no dia a dia e você quer usar como essa passagem. Olha, Jesus falou há quase 2000 anos atrás. Mas essas maldades no mundo sempre existiram, devido ao quê? À natureza carnal dos seres humanos. Bom? Então, peço que você aperte o coração, comente, compartilhe, se inscreva e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, tá bom? Tchau!